Olá! Bom, vamos abrir então o nosso ciclo número 2, que vai trabalhar com a projeção ortográfica. Provavelmente esse material eu vou ter que dividir em dois vídeos, tá? Então, essa é a nossa primeira parte. Então, vamos lá. O que é projeção ortográfica? Basicamente, é a representação plana de um objeto tridimensional, aonde a gente vai representar a verdadeira grandeza, tá? Então, a gente vai pegar um objeto tridimensional e vai representar, ou seja, vai planificar ele em verdadeira grandeza. Então, para entender como é feita a projeção, a gente tem que entender primeiro os elementos da projeção ortográfica. A gente tem o modelo, que no caso pode ser o objeto ou o que for, o observador e o plano de projeção. Então, nós temos três elementos. O que é o modelo? Basicamente, é o objeto a ser representado, né? Então, qualquer um desses objetos, figuras aqui, ele pode ser representado em projeção ortográfica, tá? Então, qualquer sólido passa a ser o nosso modelo. O que é o observador? Basicamente, somos nós, somos a pessoa e a posição que nós nos colocamos diante do objeto, né? Então, a gente sempre vai avaliar o objeto de cima, né? Que é o que a gente chama de vista superior. Então, quando ele tá olhando de cima, aqui, ó, esse objeto, ele vê essa forma. Quando a gente tá olhando de frente, a gente vê essa forma. E quando nós estamos olhando de lado, a gente vê essa forma, né? Então, isso é o observador, é basicamente a posição que a gente vai colocar o objeto para observar. E plano de projeção pode ser representado pela tela de cinema, né? Então, a gente tem lá um equipamento que vai projetar em um local planificado. Então, basicamente, é como se fosse a tela de cinema. No nosso caso, vai ser o nosso papel quadriculado, né? Dentro do plano de projeção, coisa que vocês têm que conseguir entender é que existem, em desenho técnico, existe o que a gente chama de diedro. Então, isso é um diedro, tá? E eles têm vários planos para representação. Então, aqui a gente tem o plano vertical superior, o plano vertical inferior, o plano horizontal anterior e o plano horizontal posterior. Então, o diedro, ele é composto desses 4 planos. E aí, esses 4 planos, a gente divide em primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. No Brasil, a gente usa a representação no primeiro diedro. Então, toda vez que a gente vai representando, a gente vai estar representando aqui, ó, no plano. Aqui, ó. No plano vertical superior e no plano horizontal anterior, que é o primeiro diedro. Nos Estados Unidos, no Canadá, eles usam esse plano aqui, que é o terceiro diedro, que pega o plano posterior horizontal e o plano posterior e o plano vertical inferior, tá? Então, basicamente a gente usa esse. Nos Estados Unidos, no Canadá, eles usam esse diedro. A gente precisa se preocupar com esse aqui, tá? Então, quando a gente fala de projeção ortográfica, então a gente está aqui, ó, no primeiro diedro, tá? Aqui é o plano vertical. O que a gente tem que ter em mente? Que é como se eu tivesse uma linha que vai se projetar nesse plano, tá? Então, o que acontece? Imagina que a gente tem esse ponto, o ponto A, que tá aqui. Eu quero tá aqui no espaço. Eu quero representar ele no plano. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha que chama linha projetante e vou levar ela até o plano vertical. Aonde ela bater no plano vertical vai ser a projeção do meu ponto A. Tá? Então, é simplesmente a construção dessa linha. Essa linha que a gente não precisa nem literalmente traçá-la, nós podemos usar a régua para poder fazer a marcação
dela no ponto. Isso é a projeção ortográfica. Só que a gente não vai fazer isso para um ponto, né? A gente basicamente vai fazer isso com elementos maiores. Então, vamos começar a fazer a projeção ortográfica de um segmento de reta, para ficar mais fácil, ó. Eu tenho a reta AB, que está aqui solta no espaço, tá? Então, esse é meu segmento de reta. Eu quero representar ela no meu plano vertical, tá aqui, ó. Para eu representar ela com a verdadeira grandeza, eu vou pegar o meu ponto B, que tá aqui, e vou traçar uma reta até o meu plano vertical. Ele vai virar aqui, ó, B1. E o meu ponto A, vou traçar uma reta até o meu plano vertical, A1. O segmento de reta, ou seja, a união do meu ponto A1 com o meu ponto B1, vai ser a minha projeção ortográfica da minha reta AB. Então, essa aqui é a projeção ortográfica da minha reta AB. E aqui ela vai estar em verdadeira grandeza. Agora, vamos falar de uma reta oblíqua ao ponto, tá? Então, na anterior era uma reta que estava paralela, e agora a gente vai trabalhar com uma reta oblíqua, ó. Dá para ver que ela está inclinada em relação ao plano vertical. O que que acontece? Tem um AB aqui de novo. A mesma coisa, eu vou pegar meu ponto B e vou traçar até o meu plano vertical. Vou ter meu ponto B1. Vou pegar meu ponto A, vou traçar até o meu vertical. Vou ter o A1. A integração deles, basicamente, vai ser a minha reta, a projeção ortográfica da minha reta AB. Gente, aqui é muito importante. A dimensão fica diferente, tá? Quando eu tenho paralelo, eu tenho verdadeira grandeza. Quando não é mais paralelo, eu não vou ter a verdadeira grandeza. Eu vou ter a projeção ortográfica dessa reta oblíqua, tá? Então, vocês não precisam se preocupar, porque a maioria dos alunos daí pega e coloca a régua aqui e fala, ai, prof, mas aqui tem 5 e aqui tem 3, então tá errado. Não tá errado, porque eu tô fazendo a projeção paralela, tá? Tá bem certinho, pode confiar. E aí, agora, vamos fazer em relação ao outro plano de projeção, né? Então, vamos fazer a projeção ortográfica em relação ao outro plano. Então, aqui a gente tem, antes a gente estava no plano vertical, agora a gente vai estar aqui, ó, com o plano horizontal, ó. Tá aqui a minha reta AB, aqui tá o meu plano horizontal, né? Prof, inverteu. E aí, o que que acontece? É exatamente igual, ó. O meu ponto A vai descer aqui para o meu plano horizontal, vai virar 1. O meu ponto B vai descer para o meu plano horizontal, vai virar B1. E esse segmento de reta vai ser a projeção ortográfica dessa linha AB. Então, isso aqui, ó, gente, é visto de cima. Esse aqui, ó, é visto de frente. E sempre que eu estiver na vertical, eu vou estar vendo de frente. E sempre que eu estiver no plano horizontal, aqui no horizontal, eu vou estar vendo de cima, certo? Então, vamos falar agora, vamos começar a dificultar um pouquinho e vamos pegar um retângulo. Tem um retângulo aqui, ó, A, B, C, D. Então, esse retângulo, eu vou traçar ele aqui no plano vertical, ou seja, eu vou ver ele de frente. É a mesma coisa. O A, eu vou traçar uma linha, vai virar 1. O B, eu vou traçar uma linha, vai virar B1. O C, eu vou traçar uma linha, vai virar C1. O D, eu vou traçar uma linha, vai virar D1. A integração desses pontos A, B, C, D vai virar a minha projeção ortográfica do meu retângulo, nesse caso, em verdadeira grandeza, porque tá aqui paralelo. E se ele for oblíquo? A mesma coisa, ó. Então, ele tá aqui, ó, oblíquo em relação ao meu plano.
eu vou fazer a mesma coisa. A1, B, B1. C, C1, D, D1. E aí, o que que acontece? Eu vou integrar as linhas e vou ter a projeção, né, paralela. A projeção ortográfica. O que que acontece? Vocês vão verificar, esse tamanho é muito maior que esse, o que é normal, porque isso é a verdadeira grandeza, e como ele estava oblíquo ao plano, quando eu trago para a projeção vertical, a gente vai ter uma redução desse tamanho, tá? Então, nesse caso, a projeção ortográfica não é a verdadeira grandeza. Então, agora, como é que a gente vai trabalhar os exercícios? Basicamente, a gente vai começar a trabalhar a projeção ortográfica de um modelo em 3 planos. A gente falou até agora, no plano vertical e no plano horizontal. Nós vamos inserir o plano lateral. Lembra que lá no diedro a gente tinha esse aqui e esse aqui, mas a gente não tinha esse aqui, né? Então, agora a gente vai começar a inserir esse plano aqui. Então, sempre que a gente estiver falando do diedro, a gente vai estar trabalhando no nosso plano, a gente vai estar trabalhando nesses 3 planos, o vertical e o horizontal, que foi o que a gente viu até agora, e a gente vai inserir o lateral. Então, vamos observar aqui, ó, o que que a gente tem? Essa figura, essa imagem, né, essa forma. O que que acontece? Eu vou ver o plano, vamos fazer aqui, ó, o plano horizontal primeiro, que seria a vista de cima. Então, eu vou estar olhando daqui para baixo. Esses pontos que eu vejo aqui em cima, ó, são os que eu vou puxar aqui para a linha de baixo, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse ponto, gente, é igual a esse ponto, por isso que eu só puxo uma vez, tá? Aí, a integração desses pontos vai me dar a representação no plano horizontal. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, para a lateral. Então, eu vou ter esses pontos aqui e esse aqui. Prof, esse aqui do fundo é o mesmo desse, então eu não preciso me preocupar, ó. Então, eu vou trazer os pontos lá para o fundo, ó, e vou ter essa representação aqui. Então, essa representação aqui vai ser a minha representação aqui, ó, no plano lateral, como se eu estivesse olhando daqui para lá. E no plano vertical, eu vou ter a extensão dessas linhas, ó, até lá no fundo, a inferior também, a união delas vai me dar este visual aqui no plano vertical, certo? Então, agora a gente assista um vídeo 2, onde eu vou ter mais exemplos e principalmente os exercícios iniciais do ciclo número 2.